Queria ter com vocês nesse vídeo, quero na verdade ter com vocês nesse vídeo uma reflexão sobre o momento do Botafogo, à luz da demissão do técnico Bruno Lage, gente. E a pergunta que se coloca agora é o seguinte: como é que fica o Glorioso neste momento, ainda líder do campeonato? O Botafogo perdeu de vez, enterrou de vez, sepultou de vez suas chances de ser campeão brasileiro, ou agora é muito mais possível do que antes? Alguns já sustentam que talvez seja muito mais possível do que antes, né? Com a demissão do técnico, o Botafogo, que não vai, neste momento, buscar um outro técnico no mercado, deverá ter um técnico aí tampão, né? Digamos assim, né? Acho um pouco desrespeitoso em relação a um profissional que trabalha no clube, faz parte da comissão permanente do clube, né? Acho que esse termo se aplica muito mais para um profissional que vem de fora, né? Mas aquele que está no clube eu não concordo muito, não. E esse profissional deverá ser o Lúcio Flávio, gente. Com uma novidade aí, a presença também do Joel Carli, né? Fazendo parte da comissão, sendo auxiliar ali do Lúcio Flávio, né? E acho que pode dar muito certo. Pode dar muito certo. Por quê? Porque a gente tem aí a junção de um auxiliar, que agora vai ser o técnico do Botafogo interino durante um bom tempo aí, que mandou muito bem, juntamente com o Caçapa, quando aquele traíra deixara o Botafogo. E além disso, a gente tem, junto a ele, a partir de agora, o Joe Carli, que é um jogador, primeiro, há uma botafoguense ali naquela veia, né? Ali tem, impressionante, é um jogador espetacular, é um jogador extremamente conectado com o Botafogo. É o argentino mais botafoguense que existe no mundo, é o Joe Carli, né? E esse jogador, ele é um estudioso, gente. Ele vem estudando, ele vem se preparando para ser, né, um gestor, um técnico de futebol. Ele vem estudando, como todo bom argentino que pretende ser gestor, ou então técnico de futebol. Eles costumam estudar, não depois que termina a carreira, muito antes. E eu presumo, e aí não tem informação, mas eu presumo, que este jogador já estava se preparando, fazendo cursos para ser técnico ou gestor, ou as duas coisas, mesmo antes de encerrar a sua carreira. Geralmente é assim que faz o argentino. Quase todos fazem isso. Raramente acontece de um jogador que está terminando a carreira e que pretende ser técnico, gestor, e às vezes até jornalista. É muito raro o caso desse profissional não se preparar, né, enquanto está encerrando a carreira. Então, na minha opinião, eu acho que pode ter muita qualidade aí dessa comissão técnica, né? Além de que tem aí algo interessante, que é a saída de um técnico que, né, de certa forma, estava fazendo mal para o elenco. Então isso gera aí um ambiente de maior liberdade, né, uma atmosfera muito mais tranquila, menos bélica, né? Isso também ajuda bastante ali o jogador, e isso favorece também a aceitação ali, a recepção e aceitação da comissão técnica interina. Por quê? Porque o Lúcio Flávio é um jogador, é um profissional muito querido ali pelo elenco do Botafogo, né? Também profundamente identificado com o Botafogo, e é um cara que consegue, na verdade, ganhar a amizade, né, dos jogadores, né, e a admiração dos jogadores também, não somente em virtude do seu profissionalismo, mas algo que faz parte do seu profissionalismo, que é muito interessante, que a gente não encontra, inclusive, em muitos técnicos: a humildade. Muito humilde o Lúcio Flávio. Então, eu acho que aí a gente pode ter algo muito bom acontecendo. Então, vamos lá, gente. É complicado, né? Saiu o técnico, vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí. Nova comissão, como é que vai ser o Botafogo a partir de agora. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente, né? Para você que curte uma aposta esportiva. Se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá no 1xBet, que é uma gigante mundial das apostas, né? É a mais confiável casa de aposta do planeta Terra. É um gigante que trata você como consumidor e não somente como um mero apostador. Não fica suspendendo mercados nos acréscimos da partida. Você ganhou sua grana imediatamente, cai na sua conta, sem nenhuma burocracia. Enfim, a 1xBet é muito interessante por tudo isso, mas também por ter um ótimo atendimento e também por ter cotas muito altas, né? Cota das melhores do mercado você vai encontrar ali na 1xBet, para você que curte aí uma aposta esportiva. Então, usa o link que está
descrição aí do vídeo, de um comentário fixado, cadastre-se lá, mas por gentileza, coloque o código promocional XJOSA, que é um código identificador, vai mostrar por que você chegou na casa de aposta, né? E de quebra, eles vão continuar apoiando o meu trabalho. Eu preciso muito, né, do meu patrocinador aqui para o meu trabalho, para que o canal funcione também, né? Além disso, você pode dobrar, caso queira, o valor do seu primeiro depósito na OneXBet. Beleza, gente? E de quebra, Josa? E de quebra, meus amigos, vamos pensar em 3 jogos aí para você ganhar um dinheiro. Você pode combinar ou pode ir em 1 a 1, né? Newcastle contra PSG. A ótima equipe do Newcastle contra a equipe do PSG. PSG é uma equipe doida. Continua a ser doida. Continua a ser uma equipe maluca, né? Não dá pra gente pontuar que o PSG é favorito nesse jogo aí. Na minha opinião, é jogo para as duas equipes marcarem. Como as duas equipes vão marcar, eu penso o seguinte: se as duas marcam, eu vou no mais simples. Eu falo que vai no mínimo ter 2 gols nesse jogo aí. Newcastle contra PSG. No mínimo 2 gols nessa partida. Porto contra Barcelona, né? É uma partida que talvez a gente pode ter muitos gols ou poucos gols, né? Também acho que é uma partida para as duas equipes marcarem. Gosto muito desse time do Porto. E o Barcelona está dando um sinal aí de recuperação de nível, né? Já há um certo tempo aí. Então eu acho que as duas equipes podem marcar também. Nesse caso, eu vou com no mínimo 2 gols, ou então eu colocaria empate ou vitória do Barcelona nessa partida aí. Beleza, gente? Vai ter muito dinheiro envolvido nesses jogos aí. É bacana você pensar em apostar nesses jogos. Deixa os outros, pense nesses aí. E o último jogo aqui é Internacional contra a equipe do Fluminense pela Libertadores de América. Por certo, que é um jogo em que teremos gols. O Fluminense, quando joga fora de casa também, ele propõe jogo. No Maracanã a gente já viu, por exemplo, que o Inter tentou jogar. O Inter vai tentar, evidentemente, jogar de novo nos seus domínios, sobretudo porque tem um técnico agora muito mais ofensivo, que é o Codê, em relação ao retranqueiro do Mano Menezes, né? Só que o Fluminense também tenta jogar fora de casa. Ou seja, é muito provável que tenhamos aqui, no mínimo, 2 gols. Nesse caso, eu até saio um pouquinho aí da segurança total dos 2 gols e eu iria na ambas marcam. Ambas marcam, eu iria para essa partida aí, tá? Então são essas dicas aí para vocês. Cadastre lá na OneXBet, coloque o código promocional. Dessa força é importante aqui para o meu trabalho. Beleza, gente? Fechando parênteses, obrigado pela gentileza. Fechando parênteses, falando então sobre o Botafogo. Vamos lá, primeiro, sobre o Bruno Lage. Eu já falei em lives, em outros momentos, em vídeo, que o Bruno Lage se revelou uma grande decepção para mim. Por quê? Porque eu conhecia profundamente o trabalho dele. Aqui no Brasil, modéstia à parte, eu sou um dos que mais conhece o trabalho dele. E o trabalho dele referendava o Bruno Lage, legitimava a chegada dele ao Botafogo. E é impressionante, gente, como ele mudou. É impressionante. Eu fico me perguntando, será que o que acontecia com esse técnico? Porque a impressão que passava é que ele não estava, que deixou a alma lá em Portugal. A alma dele ficou lá em Portugal. Não veio para o Brasil. Ele não parecia conectado com o Botafogo. Ele não parecia, sabe, conectado com a torcida do Botafogo. Ele não parecia, inclusive, conectado com muitos dos seus jogadores. Estava muito estranho. Parecia ter uma falta de vontade enorme, profunda. Gente, ele era, inclusive, um cara muito generoso, muito gentil. E no Botafogo, ele não foi. Se há algo que faltou para o Bruno Lage no Botafogo, foi generosidade. Em várias situações, né, em relação a vários jogadores, em relação ao próprio Botafogo. Pelo amor de Deus, o cara deveria ter muita honra, né, gente, de dirigir um clube como o Botafogo. Porque lá em Portugal você vai contar nos dedos lá os clubes que conseguem ter o tamanho do Botafogo. Tem 2, né? 2 ou 3 ali que tem o tamanho do Botafogo, né? Acho que 2, na verdade, né? Então é complicado, gente. É o clube em que jogou Garrincha, Newton Santos, pelo amor de Deus, para com isso. O cara deveria, na verdade, ter muito orgulho, né, de estar no Botafogo, mas parecia que não tinha. Parecia que não gostava de estar onde estava. Parecia que não gostava de estar no Brasil. Parecia que estava lá em Portugal. Parece que só o corpo que veio para cá, a alma ficou lá. E o mais importante é que traços do seu trabalho que o levaram a ser um grande técnico, ele também não trouxe para o Brasil. A questão, por exemplo, de trabalhar jogador. Eu falei do Valentim Adamo, eu falei do Ponte, né, jogadores que não têm confiança, que não são utilizados. Ele sempre foi naqueles de sempre. Hernandes foi deixado de lado também, né? Então, tanto jogador, Carlos Alberto, tantos jogadores, né, que ele deixou de lado, que ele não quis usar. As invencionices dele, a pardalice do mal, né? O Gabriel Pires ali, perdido, né? Tietchan na lateral, né? O Gabriel Pires pode até ser colocado um pouquinho mais à frente, na minha opinião, em alguma situação até no lugar do Luiz Eduardo ali, do Carlos Eduardo, né? Ou ser opção ali também, pode ser opção eventualmente ali também para volância, mas muito mais, na minha opinião, ali para o setor do Carlos Eduardo, na minha opinião, até, né? Agora um jogador que,
Sabe, foi mais um que foi queimado aí, a tentativa do técnico de queimar. Né? O Diego Costa, gente, foi jogado ali também numa fogueira completamente ali pelo Brunlage, que estava agindo como um inimigo do Botafogo, gente, e não como amigo. Estava agindo como inimigo do Botafogo, um cara que estava fazendo mal para o Botafogo, impressionante, extremamente contraproducente e, sinceramente, né, eu acho sempre temeroso você demitir um técnico num momento como esse. Mas no caso ali estava muito claro que dificilmente daria certo. Dificilmente daria certo. Porque o cara não estava empenhado, sabe, em conseguir levar o Botafogo ao título. Parece que não, nem a possibilidade do título o agradava, o que é ridículo, o que mostra para esse senhor aí, né, eu já ia falar um palavrão e ele merece, né, que ser campeão do Campeonato Brasileiro também faz com que o técnico português ganhe bastante relevância. O JJ era tido como um técnico, né, já completamente decadente, abandonado, ninguém gostava dele em Portugal porque ele era muito briguento, né? Depois que ele ganhou aqui com o Flamengo, ele voltou a ter um baita cartaz lá em Portugal, na Europa, enfim. Então ganhar um título brasileiro, por quê? Por que isso, gente? Porque lá na Europa eles têm um entendimento que o Campeonato Brasileiro é um grande M, né? Uma grande porcaria, muito difícil, tudo é muito desorganizado, tal, não sei o quê. Então, um técnico europeu, se vier pra cá e conseguir ganhar um título nessa bagunça, né? Esse cara é muito bom. Então ele passa a ter um perfil muito valorizado lá no futebol europeu, né? Nem isso esse senhor sabia, provavelmente, né? Impressionante. É lamentável a conduta desse técnico. E isso deixa uma lição pra gente. Precisamos tomar muito cuidado com o técnico português que a gente busca, porque está se repetindo casos de técnicos portugueses que está dando errado aqui no Brasil por causa dos seus comportamentos. Comportamento. Você pode questionar, por exemplo, que o Crespo no São Paulo não foi bem. E foi muito bem, né? Foi muito bem. Muito bem. O Wolver no Fortaleza não tá bem. E tá muito bem, né? Mas você não tem problemas com esses caras, sabe? O Cordeiro é um cara chato? Mas é um cara chato que, diante daquilo que promete pra ele, só que ele entrega também dentro de campo. A gente pode excluir dessa relação aí o Sampaoli, que é um técnico completamente decadente, né? Um técnico também irreconhecível nos dias de hoje, né? Mas, tirando isso, os demais argentinos que trabalharam aqui foram muito bem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse técnico europeu aí, que a gente vai buscar na Europa. Tem muitos bons, mas tem que ser estudado. Tem que ter um perfil aí muito legal pra chegar aqui. Então eu acho que ele fez mal para o Botafogo. Estava fazendo mal para o Botafogo, foi decepcionante, foi frustrante, foi revoltante em muitos casos. A palavra revoltante, ela é muito importante, porque depois desse jogo eu me senti mal, gente. Eu me senti mal. Imagina o torcedor do Botafogo. Foi um monte de tapa na cara que ele deu no Botafogo ali, naquele jogo colocando o Tiquinho Soares no banco. Quem ele pensa que é? Quem você pensa que é, Bruno Lage de merda? Quem você pensa que é para fazer um negócio desse? Respeita o Tiquinho Soares, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Né? Aí você tem, o time contrata laterais ali, ele improvisa um cara lá, mas um dia jogou na lateral, não tá jogando há muito tempo, sabe? Você tem lateral de ofício, você tem um menino lá, de praça não tá rendendo, pega o menino, banca o garoto, cadê a coragem dele que ele sempre teve, ficou covarde de uma hora pra outra, né? Esse bunda mole de merda, suma do Brasil, não volte nunca mais, sabe? Agora, quanto ao Botafogo a partir de agora, pra mim melhorou, porque eu acho que agora os jogadores vão comprar essa briga, gente. Na minha opinião, o Botafogo agora tem mais chance de ser campeão do que antes. E eu estou acreditando piamente no Botafogo. Quer saber? Mesmo com o treineiro lá que saiu agora, eu até estava acreditando um pouco, não por ele, mas eu senti que em algum momento os jogadores tentariam reagir de alguma maneira. Eu estou acreditando muito nesse elenco do Botafogo. E agora, com o Lúcio Flávio, acho que ainda mais. Acho que essa leveza que está acontecendo agora no ambiente, ela vai ser muito importante. Acho que esse time vai deixar o sangue dentro de campo ali, claro, né? Metaforicamente falando, contra o Fluminense, né? E isso vai fazer com que o Botafogo primeiro recupere um pouco mais a dignidade do seu futebol, que está faltando, que foi deixado de lado. Os jogadores não conseguiam, na verdade, ter um compromisso maior com o time, porque o modelo tático não estava ajudando. O jogador olhava para o técnico não tinha vontade nenhuma de trabalhar. Isso contaminou também o comportamento do jogador, com toda certeza, né? Então você não via toda aquela colaboração, aquele empenho, né, dos jogadores dentro de campo. Os jogadores não conseguiam. Mas aí é porque às vezes não consegue também, porque às vezes não consegue, porque olha para o comportamento do técnico e se mira nele, mas também porque a condição tática da equipe, tática da equipe, não releva também a condição individual do jogador. Então também tem isso aí. Né? Então, na minha opinião, a partir de agora, o Botafogo tem tudo para voltar ao caminho do bom futebol e conseguir sim esse título sensacional e importantíssimo para a história do Glorioso e para essa torcida maravilhosa desse que é um dos maiores clubes do futebol mundial e que precisa entregar para o seu torcedor um pouco mais de felicidade. Acho que vai entregar. Agora está muito mais perto disso do que estava com o treineiro de merda de Portugal. Tá bom, gente? É isso.